Meu irmão fez da minha vida um inferno, então engravidou minha esposa. Agora ele quer minha ajuda depois que nossos pais o rejeitaram e me deixaram uma herança de 2 milhões de dólares. Meu irmão mais novo, David, sempre guardou um ressentimento profundo em relação a mim. Se você acha que isso veio de ciúmes, você está errado. Ele era o filho favorito, não eu. Não havia razão para ele ter inveja. Para lhe dar algum contexto, nossa mãe sempre mimava David, ele era o filho de ouro da nossa família. Ela cozinhava suas refeições, lavava suas roupas e até me pedia para ajudá-lo com seus trabalhos escolares. Eu era esperado para ajudá-lo simplesmente porque éramos uma família, mas nunca recebia a mesma consideração. Aceitei isso porque era bastante independente. Talvez tenha sido em parte minha culpa por sempre atender às suas necessidades sem esperar nada em troca. Ele nunca me ajudou quando eu precisava e só se aproximava de mim quando queria alguma coisa. Enquanto eu era uma criança quieta e introvertida que gostava de estudar e ficar sozinha, ele era barulhento e rude, assim como nosso pai. Eu também tendo a ser direto e honesto, nunca adoçando as coisas. Acredito que minha mãe pode ter desenvolvido uma percepção negativa de mim por causa da minha franqueza. Esse favoritismo fez de David o querido e eu não me importava enquanto estávamos crescendo. No entanto, os problemas começaram quando ele começou a me intimidar e zombar de mim por ser diferente dele. Ele me provocava sobre minha altura e o fato de eu usar óculos. Ele entrava furtivamente no meu quarto, lia meu diário e depois reclamava com minha mãe sobre o que eu tinha escrito quando eu gritava com ele e reclamava com nossos pais sobre ele invadir minha privacidade. Eles riam dizendo que não era grande coisa. Ele fez coisas mais horríveis como quase quebrar meus óculos e colocar coisas nojentas na minha comida. Ele até colocou pequenas pedras no meu cereal uma vez, mas felizmente eu as encontrei antes que pudessem danificar meus dentes quando eu contei à minha mãe. Ela descartou dizendo que era assim que os irmãos Bond sempre que brigávamos. David se concentrava em minhas inseguranças para me insultar. Nós íamos para a mesma escola, então ele sabia que eu estava sendo intimidado por algumas crianças. Em vez de me apoiar, ele ficou do lado dos valentões me chamando de nomes como perdedor feio ou macaco peludo e os encorajando a me machucar fisicamente, dizendo que eu era apenas um grande fracasso. Outra vez, durante uma briga por algo trivial que eu nem consigo lembrar, ele me disse para me matar enquanto eu poderia facilmente ignorar a maioria dos insultos. Aquele realmente doeu porque eu estava lutando com minha saúde mental na época. Estou melhor agora, mas foi devastador ouvir que meu próprio irmão me queria morto, já que papai estava sempre no trabalho e mamãe não parecia se importar muito. Ela até me repreendeu uma vez, alegando que era minha culpa por irritá-lo. As coisas pioraram progressivamente durante o ensino médio. Houve um incidente chocante quando David tentou atear fogo no meu cabelo e, inacreditavelmente, nossa mãe o defendeu, alegando que ele estava apenas brincando de sério. Quem se comporta como que felizmente meu pai eventualmente ficou do meu lado e apontou a gravidade da situação. Ele até ameaçou chamar a polícia para David. Esse momento foi uma verdadeira revelação para meu irmão, pois ele nunca havia enfrentado nenhuma consequência por suas ações antes de ficar genuinamente chocado, e meu pai deixou claro que já era o suficiente e que David precisava começar a respeitar seu irmão mais velho. Mais tarde, meu pai entrou no meu quarto para conversar. Eu nunca esperei seu apoio porque ele sempre dizia a David o quão parecidos eles eram, o que era verdade. Meu pai admitiu que esperou anos esperando que David amadurecesse, mas ele estava lentamente percebendo que David estava se tornando um grande valentão. Ouvir isso do meu pai foi incrivelmente válido e eu quase desmoronei em lágrimas. Confessei tudo o que David tinha feito comigo ao longo dos anos e até mencionei o bullying na escola. Meu pai ficou chocado com o quanto eu havia suportado. No dia seguinte, ele falou com o diretor para garantir que os valentões fossem avisados sobre as consequências severas se continuassem. Mais tarde naquela noite, meu pai me matriculou no MMA em nossa academia local, dizendo que eu precisava ser homem e enfrentar os valentões em minha vida. Admito que um garoto nerd como eu está tentando aprender a lutar pode ter parecido risível, mas eu estava muito focado. Administrei bem meu tempo para equilibrar meus estudos e treinos diários, e as aulas de MMA mudaram completamente minha vida física. Um dia David estava fazendo suas palhaçadas de novo. Ele roubou meu dinheiro de mesada que recebíamos por ajudar nas tarefas. Eu estava economizando há um tempo. David entrou furtivamente no meu quarto e pegou. Eu o peguei quando ele estava prestes a sair de bicicleta com seus amigos. Exigi que ele devolvesse meu dinheiro, mas David me disse que tudo o que eu podia fazer era correr para o papai para pedir ajuda. Não sei o que deu em mim, mas dei um soco no rosto dele. Ele ficou atordoado. Caiu para trás e peguei meu dinheiro do bolso dele antes de jogá-lo de volta no chão. David começou a chorar alto, o que foi bem cômico. No entanto, minha mãe correu para ajudá-lo e descobrir o que aconteceu quando soube que eu tinha lutado com ele. Ela ficou surpresa e me repreendeu, dizendo que eu deveria ser um modelo melhor para David, que parecia gostar de me ver sendo repreendido. Minha mãe também reclamou com meu pai sobre meu comportamento, dizendo que eu precisava ser controlado. Meu pai pediu severamente que nós dois nos explicássemos. Eu disse a ele como David roubou
o dinheiro que eu tinha trabalhado duro e economizado enquanto David tentava justificar dizendo que precisava do dinheiro para um encontro e que como seu irmão eu deveria ajudá-lo. No entanto, o pai disse a David que ele teve sorte de eu só ter dado um soco nele por roubar porque qualquer outra pessoa teria chamado a polícia. Ele continuou dizendo a David que ele não tinha o direito de pegar as coisas dos outros sem o consentimento deles. David não gostou disso e fez birra, provavelmente esperando que nossa mãe ficasse do lado dele, mas o pai permaneceu firme quando David percebeu que não seria punido por ter sido espancado. Ele gritou quanto me odiava e correu de volta para seu quarto se trancando ao seguir esse incidente. David começou a se distanciar de mim. Ele finalmente entendeu que não podia mais me intimidar e que até mesmo meu pai havia parado de apoiar suas palhaçadas pela primeira vez em muito tempo. Eu senti que éramos iguais. Embora ele não pudesse mais me machucar fisicamente, ele recorreu a insultos verbais quando nossos pais não estavam por perto. Seu comportamento piorou com a idade, tornando-se mais irritado e mais mal-humorado a cada ano. Quando eu abordava com uma pergunta, ele me ignorava e ia embora, murmurando insultos como nerd ou perdedor baixinho. Se ele precisava comunicar algo, ele retransmitia por meio de nossa mãe em vez de falar comigo diretamente. Quando eu a questionava sobre por que David não conseguia simplesmente falar comigo, ela me incentivava a ser mais compreensivo. Eu não sabia dizer se era apenas puberdade ou ódio genuíno. Com o tempo, lidar com seus comentários se tornou insuportável e eu ansiava por me mudar e ficar longe dele. Pedi repetidamente a minha mãe para mediar uma conversa para resolvermos nossos problemas, mas ela sempre se recusou, dizendo que não queria se envolver quando perguntei sua opinião sobre por que David me tratava dessa maneira. Ela ignoraria a pergunta. Eventualmente eu fui para a universidade dos meus sonhos tendo ganhado uma bolsa de estudos como um dos melhores alunos. Meu pai deu uma festa para mim e até minha mãe parecia orgulhosa. No entanto, David permaneceu indiferente e distante, mal reconhecendo minhas conquistas. No dia em que fui para a universidade foi uma mistura de entusiasmo pelo futuro e alívio por escapar do ambiente doméstico tóxico. Os primeiros meses na universidade foram libertadores. Fiz novos amigos. Aproveitei minhas aulas e comecei a construir uma vida separada da atmosfera opressiva da minha infância. O medo constante dos ataques verbais de David passou me dando uma nova sensação de paz. Durante meu segundo ano conheci minha esposa Karen em uma festa de fraternidade por meio de um amigo e imediatamente nos demos bem. Vindo de uma formação religiosa, ter filhos fora do casamento era desaprovado. No entanto, quando descobrimos que ela estava grávida em nosso último ano, decidimos nos casar logo. Após a formatura, nosso casamento foi uma cerimônia pequena mas alegre. Nossos pais ficaram felizes por nós e nós aproveitamos a celebração. Naquele momento eu acreditava que Karen era o amor da minha vida. Eu sempre imaginei um relacionamento monogâmico, uma mulher para voltar para casa e compartilhar minha vida. Apesar de outras mulheres mostrarem interesse ao longo dos anos, eu nunca persegui nada porque eu estava genuinamente contente no meu casamento. Karen era a garota dos meus sonhos e eu nunca quis machucá-la. No entanto, mais tarde descobri 2 incidentes de infidelidade em nosso casamento. Um foi um caso intermitente com seu colega de trabalho casado que durou vários anos e o outro foi um breve caso com um ex-namorado durante uma visita à família dela. Alguns podem pensar que eu era ingênuo e, olhando para trás, não posso discordar completamente. Cada vez que nos separamos por um tempo, escolhi perdoar minha esposa. Eu não queria criar nosso filho em um lar desfeito e acreditava que poderíamos superar esses obstáculos. O caso com sua colega de trabalho aconteceu quando éramos jovens e eu atribuí isso a erros da juventude e mau julgamento. Por um período, as coisas pareciam melhorar, embora eu nunca pudesse confiar totalmente nela novamente. Fiz o meu melhor para deixar de lado minhas dúvidas, sabendo que se eu escolhesse perdoar, teria que trabalhar genuinamente para um novo começo. Já se passaram 4 anos desde sua segunda traição e eu me senti confiante em minha decisão de dar a ela outra chance. Karen parecia ter mudado e estávamos genuinamente felizes planejando o futuro de nossa família. No entanto, 3 meses atrás, meu mundo foi destruído mais uma vez quando ela revelou que estava tendo um caso de longo prazo e sugeriu que nosso filho poderia não ser meu. Suas palavras me atingiram como uma tonelada de tijolos. Uma mistura de choque, traição e descrença me oprimiu. Lutei para compreender a enormidade de sua confissão. Em um dia, consegui perguntar por que ela havia guardado um segredo tão significativo e como ela pôde ter feito algo tão devastador. Sua reação foi fria e indiferente, como se ela estivesse desligada de a dor que ela causou. Suas respostas vagas me deixaram com mais perguntas do que respostas. Foi um momento surreal e doloroso, confrontando a confiança abalada e a incerteza sobre minha própria família. Continuei pressionando Karen pela verdade porque senti que merecia saber o pai da criança que estava criando desde o nascimento. Finalmente ela admitiu que era David. Meus olhos se arregalaram em choque quando perguntei a Karen o que ela quis dizer. Ela explicou que ela e David se tornaram amigos quando apresentei a minha família e ela ficou conosco do dia de ação de graças até o ano novo. David geralmente era frio comigo, era caloroso e educado com ela, o que me deixou feliz porque eu não queria que Karen se sentisse indesejada. Karen queria ser aceita na minha família, então ela passava um tempo significativo com minha mãe sempre que possível. Ela percebeu a ruptura entre David e eu e me questionou sobre isso. Eu me abri
sobre nosso relacionamento tenso e expliquei que talvez nunca consertássemos devido aos seus sentimentos não resolvidos. Karen entendeu, mas começou a incluir David em nossos passeios esperando que isso nos ajudasse. Bond sempre que planejávamos assistir a um filme ela convidava David e assistíamos o que ele escolhesse. Durante esse tempo David e eu trocamos algumas palavras, o que foi uma melhoria em comparação com seu tratamento silencioso usual. Lembro-me de Karen e David saindo e jogando videogame juntos, mas nunca pensei muito sobre isso. Karen me disse que um dia David se abriu com ela sobre suas dificuldades em um rompimento recente, sentindo-se vulnerável. Ele fez amizade com ela, ela mencionou que ele flertava com ela inofensivamente quando eu não estava por perto e, eventualmente, as coisas pioraram. Além do controle dela, a visão de minha esposa e meu irmão dormindo juntos me fez sentir mal. Karen confessou que se sentiu culpada depois e o deixou, o que correspondeu à sua atitude abrupta. Decisão de ir para casa em vez de passar o ano novo comigo. Embora eu tenha tentado convencê-la a ficar, ela estava inflexível sobre ir embora quando nos encontramos na faculdade depois das férias. Ela estava alegre como sempre, então não questionei nada. 2 semanas depois descobrimos que ela estava grávida. Karen admitiu que não sabia se a criança era minha ou de David sem nenhuma maneira de provar. Ela escolheu ficar comigo, sabendo que eu era o irmão mais confiável. Foi por isso que nos casamos. Meu mundo parecia estar desabando. O filho que eu amava pode nem ser meu. Perguntei a Karen se ela estava dormindo com David recentemente e ela assentiu lentamente. Ela revelou que eles sempre mantiveram contato porque a química deles era inegável. Eles fugiam para hotéis, mentiam para mim sobre trabalhar horas extras. Ela admitiu que metade de suas viagens de negócios eram na verdade escapadelas românticas com ele. Perguntei por que ela se casou comigo, se ela queria meu irmão, e Karen disse que não queria ser a única a romper o casamento. Ela me via como um pai maravilhoso para nosso filho e decidiu permanecer em suas palavras. Ela fez erro e não sabia quando parar. Eu disse a Karen que estava feliz por ela ter me dito a verdade, mas que eu iria fazer as malas e ir embora. Ela começou a chorar pedindo perdão e esperava que eu gritasse com ela. Em vez disso eu calmamente arrumei minhas roupas. Karen insistiu que se eu amasse eu deveria lutar por ela e que erros acontecem em todo casamento. Quando ela percebeu que eu não faria nada, ela mudou de tática, dizendo que nosso filho seria afetado por um divórcio e que crianças não deveriam ser criadas em lares desfeitos. Eu a lembrei que eu poderia nem ser o pai, o que a fez chorar mais e me acusar de ser cruel. Parecia que ela acreditava que nada poderia me fazer querer deixar o casamento. Talvez fosse em parte minha culpa por deixar as coisas passarem no passado enquanto eu amava. Parecia mais como se fosse decorrente de pensar que tínhamos um filho juntos e estávamos juntos. Desde a faculdade Karen continuou insistindo que não era tarde demais para consertar as coisas, mas eu lutei para acreditar nela e não tinha mais paciência. A confiança era uma questão importante. Suas palavras pareciam vazias. Mesmo se eu a perdoasse, eu nunca poderia esquecer que ela dormiu com meu irmão. Eu sempre acreditei em perdoar erros porque todos nós temos falhas, mas isso estava além dos limites aceitáveis. Deixei-a chorando na porta e fiz o check-in em um hotel no dia seguinte. Fui direto para meus pais e revelei tudo sobre o caso da minha esposa com David, explicando como eles dormiam secretamente juntos há anos. O choque em seus rostos era inegável, fiel à sua natureza. Minha mãe inicialmente tentou defender David, insistindo que seu filho nunca poderia fazer uma coisa dessas com seu próprio irmão. Determinada a expor a verdade, pedi aos meus pais que permanecessem em silêncio e me deixassem ligar para David na frente deles. Instruí-os a ficarem quietos para que eu pudesse pegar David desprevenido, fazendo acreditar que era uma conversa particular. Quando David atendeu o telefone, eu o confrontei sobre o caso. No começo, ele negou veementemente, recusando-se a aceitar qualquer responsabilidade. No entanto, quando eu disse a ele que Karen havia admitido tudo, ele começou a culpá-la, chamando-a de sem caráter. Ele alegou que não era culpa dele se as mulheres se sentiam atraídas por ele e que ele era o irmão mais bonito. Eu disse a ele com firmeza que o exporia a todos. Quando David zombou de mim, dizendo que ninguém acreditaria em mim porque ele era criança de ouro, eu zombei de sua arrogância. E agradeceu por confirmar a verdade sabendo que nossos pais tinham ouvido tudo. David ficou quieto e então gaguejou tentando se explicar e salvar sua imagem. Minha mãe, ainda em choque, exigiu uma explicação de David. Ele gaguejou em uma tentativa fraca de justificar suas ações, culpando todos os outros, menos ele mesmo, e tentando desesperadamente jogar a culpa em Karen. Eu podia ver minha mãe, que antes era protetora de seu filho favorito, agora sentia uma mistura de decepção e raiva naquele momento. Carregado, eu senti uma sensação estranha de vingança. Por anos eu tinha suportado o tormento de David, agora a verdade foi revelada e os papéis foram invertidos. Foi David quem ficou exposto, suas ações expostas para todos verem, enquanto as palavras de David vacilavam. Meu pai, geralmente reservado em suas expressões, não conseguia conter sua decepção. Ele me pediu para passar o telefone para ele e começou a falar com David. Meu pai, começou, sua voz carregada de decepção. O que você fez não é apenas uma traição ao seu irmão,
Mais uma traição a esta família. Você dormiu com a esposa do seu irmão e continuou o caso mesmo depois que eles se casaram. Suas ações têm consequências severas e destruíram irreversivelmente a confiança que tínhamos em você. Eu criei vocês dois para valorizar a lealdade e a decência da família. O que você mostrou hoje desafia tudo o que eu tentei te ensinar. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras afundar na consciência de David. Seu desrespeito pelos sentimentos do seu irmão e a falta de respeito pelo casamento deles são inaceitáveis. Você não apenas o machucou, mas também destruiu os laços que mantêm nossa família unida. Sua mãe e eu somos parcialmente culpados pelo que você se tornou, mas não toleraremos mais esse comportamento a partir de hoje. Você está cortado dos fundos da faculdade que criei para você. Você terá que descobrir como pagar suas taxas da universidade sozinho. Eu também vou parar de financiar seu estilo de vida. Você acha que te torna mais homem dormir com mulheres casadas? Vamos ver como você consegue sem meu dinheiro. Durante todo esse tempo eu mantive uma atitude composta, embora eu inicialmente quisesse gritar com David. Assistir meu pai puni-lo foi a derradeira vindicação. Eu tinha exposto sua verdadeira natureza e estava claro que ele tinha subestimado as consequências. Minha mãe, apesar dos protestos persistentes de David, continuou a justificá-lo, mas meu pai rapidamente encerrou a ligação, encerrando as tentativas de David de explicar suas ações. Depois minha mãe se aproximou de mim e me abraçou. Fazia muito tempo que não compartilhávamos um momento assim, mas naquele abraço havia uma compreensão e apoio tácitos. Em meio à turbulência familiar, ela se desculpou por não acreditar em mim todo esse tempo. Meu eu de 14 anos nunca poderia ter imaginado esse momento sendo vindicado e abraçado por minha mãe. Depois disso meu pai me ajudou a encontrar um bom advogado para me divorciar. Karen, ela e o advogado dela tentou lutar sujo pedindo pensão alimentícia, já que eu ganhava mais que ela, mas o caso dela jogou muito a meu favor. Nós também fizemos um teste de paternidade e foi confirmado que David era de fato o pai da criança. A notícia foi incrivelmente dolorosa, ainda pior do que descobrir a infidelidade de Karen. Eu estava furiosa porque o filho que eu amava e criei não era meu. Entretanto eu decidi ficar forte. Karen me implorou para continuar visitando meu filho, argumentando que ele não deveria ser punido pela situação, mas eu não suportava vê-lo. Ele me lembrava muito David e eu odiava isso. Depois que meu divórcio foi finalizado, senti uma sensação de liberdade tomar conta de mim enquanto me mudava para meu próprio apartamento de solteiro. Parecia surreal viver sozinho, já que me casei tão jovem e nunca tive a chance de experimentar a independência. No entanto, minha natureza naturalmente independente me permitiu me adaptar rapidamente ao meu novo estilo de vida e eu realmente gostei disso. 2 semanas atrás, meu pai ligou para me dizer que estava pensando em mudar seu testamento porque não queria deixar nada para David. Meu pai é incrivelmente teimoso e, uma vez que decidiu cortar David de sua vida, ele se manteve firme. David tentou entrar em contato com nossos pais e até apareceu na porta deles implorando por perdão, mas eles se recusaram a deixá-lo entrar. Até minha mãe, que geralmente cedia. As birras de David pareciam ter acabado com ele, embora deva ter sido mais difícil para ela. David nunca me mandou mensagem para se desculpar pelo que fez, mostrando que não se arrependia de suas ações. Ele estava apenas chateado por ter sido cortado de nossos pais. Papai me disse que planejava deixar tudo para mim, garantindo que David não contestaria mais tarde. Ele deixaria a David apenas $1. Meus olhos se arregalaram em choque, pois meu pai havia trabalhado duro a vida inteira, incluindo seu fundo de aposentadoria de ativos e seguro de vida. O total chegou a quase $2 milhões. A única condição em seu testamento era que se meu pai falecesse antes da minha mãe, ela continuaria morando na casa deles mesmo que a propriedade fosse transferida para mim. Eu não me importei com isso, pois queria cuidar da minha mãe em seus últimos dias. De alguma forma David descobriu sobre isso e, incapaz de falar com nossos pais, me ligou ontem tentando fazer as pazes. Ele a XP explicou como ele estava lutando com a faculdade e que depois que Karen descobriu a paternidade da criança, ela estava o importunando por pensão alimentícia. Ele disse que não tinha dinheiro e estava procurando empregos de meio período, mas não conseguia encontrar nada. Ele me implorou para falar com nossa família para começar do zero, já que ele realmente precisava da minha ajuda. Eu ri na cara dele e disse que tinha terminado com ele. Eu lembrei que ele deveria ter pensado nas consequências antes de dormir com minha esposa e engravidá-la. David argumentou que eu estava sendo injusto e que Karen também era culpada, com o que eu concordei. Eu lembrei que eu tinha me divorciado dela, tornando-a sua responsabilidade. Agora ele não deveria estar me ligando para reclamar dela ou da criança, já que essas eram as consequências de suas próprias ações. David começou a levantar a voz, mas eu interrompi-o, lembrando de que ele não era mais o filho favorito da família, mas a ovelha negra que tinha dormido com a esposa de seu próprio irmão. Naquele momento David começou a chorar, me contando como todos, incluindo nossos avós e parentes, se voltaram contra ele. Embora isso fosse verdade, não era mais minha preocupação. Eu disse a ele que tínhamos terminado e que ele nunca mais deveria me ligar, pois eu não o considerava mais meu irmão. Desde então, eu repassei a conversa em minha mente. Apesar do meu ódio por meu irmão, eu nunca o tinha ouvido chorar, pelo menos não desde que éramos crianças. Não vou mentir, doeu um pouco vê-lo tão desamparado, então acho que estou aqui para perguntar se devo falar com nossos pais sobre ele ou se eu ficaria se não atualizasse um. Olá a todos.
Muitos de vocês têm perguntado por que não estou mais em contato com meu filho Henry, alguns até me chamaram de cruel. Preciso explicar que não me sinto confortável criando o filho de outro homem. Esta não é uma situação de enteado. Fui levada a acreditar que Henry era meu filho, apenas para descobrir mais tarde que ele é, na verdade, filho do meu irmão David. Naturalmente, esta revelação doeu profundamente e chorei por dias. A principal razão pela qual não quero nenhum contato com Henry é que não quero mais Karen na minha vida. Se eu permanecer conectado ao filho dela, ela encontrará uma maneira de entrar novamente na minha vida e eu preciso do meu espaço. Você pode pensar que sou cruel ou egoísta, mas não posso vê-lo nunca mais, pelo menos não por muito tempo. A atualização 2. A maioria de vocês adivinhou corretamente que foi minha mãe quem informou David sobre meu pai mudando seu testamento. David me ligou como último recurso para consertar as coisas. Eu a confrontei na frente do meu pai e ela desabou dizendo que eu tinha punido David o suficiente e que ele tinha aprendido a lição. Meu pai disse firmemente à minha mãe que se ela acreditasse que o que David fez era perdoável, então ele não poderia mais ficar casado com ela porque ele nunca poderia perdoar tal traição. Essa ameaça silenciou minha mãe. Meu pai deixou claro que se ela falasse com David novamente e descobríssemos, ela poderia fazer as malas e ir embora. Como mencionei, meu pai é muito teimoso. Espero que minha mãe aprenda com seus erros. Atualização 3 do Reddit. Já se passaram 5 meses desde minha última atualização. Meu relacionamento com meus pais melhorou nos últimos meses. Meu pai e eu jogamos golfe todo fim de semana e ele me trata mais como um amigo do que como um filho. Embora minha mãe sinta falta de David, ela ficou longe dele. A última vez que eu vi sobre David foi do meu primo, que disse que David estava pedindo dinheiro a todos, e eventualmente, teve que abandonar a faculdade porque não conseguia pagar as taxas. Ele e Karen estão morando juntos e ele tem um emprego de meio período como mecânico. Aparentemente, eles estão criando Henry juntos, o que é uma coisa boa, eu acho. Eu nunca falo sobre David com meus pais e eles também não mencionam para todos que perguntam. Estou indo muito bem, fui promovida no meu emprego há 2 meses, então meu salário melhorou significativamente. Não estou saindo com ninguém porque sinto que ainda preciso de tempo e espaço para me curar. Tenho feito terapia, então veremos como isso funciona. Obrigada por assistir. Se você ainda não se inscreveu, faça isso e clique no sino de notificação para se manter atualizado com mais histórias chocantes da vida real acontecendo ao seu redor. Deveria falar com nossos pais sobre ele ou seu seria um se eu não atualizar um oi a todos. Muitos de vocês têm perguntado por que não estou mais em contato com meu filho Henry, alguns até me chamaram de cruel. Eu preciso explicar que não me sinto confortável em criar o filho de outro homem. Esta não é uma situação de enteado. Fui levado a acreditar que Henry era meu filho apenas para depois descobrir que ele é na verdade filho do meu irmão David. Naturalmente esta revelação doeu profundamente e eu chorei por isso por dias. A principal razão pela qual não quero nenhum contato com Henry é que não quero mais Karen na minha vida. Se eu permanecer conectado com seu filho, ela encontrará uma maneira de entrar novamente na minha vida e eu preciso do meu espaço. Você pode pensar que sou cruel ou egoísta, mas não posso vê-lo nunca mais, pelo menos não por muito tempo. Atualização 2. A maioria de vocês adivinhou corretamente que foi minha mãe quem informou David sobre meu pai mudando seu testamento, levando David a me ligar como último recurso para consertar as coisas. Eu a confrontei na frente do meu pai e ela desabou dizendo que eu tinha punido David o suficiente e que ele tinha aprendido a lição. Meu pai disse firmemente à minha mãe que se ela acreditasse que o que David fez era perdoável, então ele não poderia mais ficar casado com ela porque ele nunca poderia perdoar tal traição. Essa ameaça silenciou minha mãe. Meu pai deixou claro que se ela falasse com David novamente descobríssemos, ela poderia fazer as malas e ir embora. Como mencionei, meu pai é muito teimoso. Espero que minha mãe aprenda com seus erros. Atualização 3 Reddit. Já se passaram 5 meses desde minha última atualização. Meu relacionamento com meus pais melhorou nos últimos meses. Meu pai e eu jogamos golfe todo fim de semana e ele me trata mais como um amigo do que como um filho. Embora minha mãe sinta falta de David, ela ficou longe dele. A última vez que eu vi sobre David foi do meu primo, que disse que David estava pedindo dinheiro a todos, e eventualmente, teve que abandonar a faculdade porque não podia pagar as taxas. Ele e Karen estão morando juntos e ele tem um emprego de meio período como mecânico. Aparentemente, eles estão criando Henry juntos, o que é uma coisa boa. Acho que nunca discuto David com meus pais e eles também não mencionam para todos que perguntam. Estou indo muito bem, fui promovido no meu emprego há 2 meses, então meu salário melhorou significativamente. Não estou saindo com ninguém porque sinto que ainda preciso de tempo e espaço para me curar. Tenho feito terapia, então veremos como isso funciona. Obrigada por assistir. Se você ainda não se inscreveu,
Faça isso e clique no sino de notificação para ficar atualizado com mais histórias chocantes da vida real acontecendo ao seu redor. Deveria falar com nossos pais sobre ele ou seu seria se eu não atualizar oi a todos. Muitos de vocês têm perguntado por que não estou mais em contato com meu filho Henry. Alguns até me chamaram de cruel. Eu preciso explicar que não me sinto confortável em criar o filho de outro homem. Esta não é uma situação de enteado. Fui levado a acreditar que Henry era meu filho apenas para depois descobrir que ele é na verdade filho do meu irmão David. Naturalmente esta revelação doeu profundamente. Eu chorei por isso por dias. A principal razão pela qual não quero nenhum contato com Henry é que não quero mais Karen na minha vida. Se eu permanecer conectado com seu filho, ela encontrará uma maneira de entrar novamente na minha vida e eu preciso do meu espaço. Você pode pensar que sou cruel ou egoísta, mas não posso vê-lo nunca. Mas pelo menos não por muito tempo. Atualização 2. A maioria de vocês adivinhou corretamente que foi minha mãe quem informou David sobre meu pai mudando seu testamento, levando David a me ligar como último recurso para consertar as coisas. Eu a confrontei na frente do meu pai e ela desabou dizendo que eu tinha punido David o suficiente e que ele tinha aprendido a lição. Meu pai disse firmemente à minha mãe que se ela acreditasse que o que David fez era perdoável, então ele não poderia mais ficar casado com ela porque ele nunca poderia perdoar tal traição. Essa ameaça silenciou minha mãe. Meu pai deixou claro que se ela falasse com David novamente descobríssemos, ela poderia fazer as malas e ir embora. Como mencionei, meu pai é muito teimoso. Espero que minha mãe aprenda com seus erros. Atualização 3 Reddit. Já se passaram 5 meses desde minha última atualização. Meu relacionamento com meus pais melhorou nos últimos meses. Meu pai e eu jogamos golfe todo fim de semana e ele me trata mais como um amigo do que como um filho. Embora minha mãe sinta falta de David, ela ficou longe dele. A última vez que eu vi sobre David foi do meu primo, que disse que David estava pedindo dinheiro a todos, e eventualmente, teve que abandonar a faculdade porque não podia pagar as taxas. Ele e Karen estão morando juntos e ele tem um emprego de meio período como mecânico. Aparentemente, eles estão criando Henry juntos, o que é uma coisa boa. Acho que nunca discuto David com meus pais e eles também não mencionam. Para todos que perguntam, estou indo muito bem, fui promovido no meu emprego há 2 meses, então meu salário melhorou significativamente. Não estou saindo com ninguém porque sinto que ainda preciso de tempo e espaço para me curar. Tenho feito terapia, então veremos como isso funciona. Obrigada por assistir. Se você ainda não se inscreveu, faça isso e clique no sino de notificação para ficar atualizado com mais histórias chocantes da vida real acontecendo ao seu redor. Situação: fui levado a acreditar que Henry era meu filho, apenas para descobrir mais tarde que ele é, na verdade, filho do meu irmão David. Naturalmente, essa revelação doeu profundamente e chorei por dias. A principal razão pela qual não quero nenhum contato com Henry é que não quero mais Karen na minha vida. Se eu permanecer conectado ao filho dela, ela encontrará uma maneira de entrar novamente na minha vida e eu preciso do meu espaço. Você pode pensar que sou cruel ou egoísta, mas não posso vê-lo nunca mais, pelo menos não por muito tempo. A atualização 2. A maioria de vocês adivinhou corretamente que foi minha mãe quem informou David sobre meu pai mudando seu testamento, levando David a me ligar como último recurso para consertar as coisas. Eu a confrontei na frente do meu pai e ela desabou dizendo que eu tinha punido David o suficiente e que ele tinha aprendido a lição. Meu pai disse firmemente à minha mãe que se ela acreditasse que o que David fez era perdoável, então ele não poderia mais ficar casado com ela porque ele nunca poderia perdoar tal traição. Essa ameaça silenciou minha mãe. Meu pai deixou claro que se ela falasse com David novamente descobríssemos, ela poderia fazer as malas e ir embora como eu. Mencionei que meu pai é muito teimoso. Espero que minha mãe aprenda com seus erros. Atualização 3 Reddit. Já faz 5 meses desde minha última atualização. Meu relacionamento com meus pais melhorou nos últimos meses. Meu pai e eu jogamos golfe todo fim de semana e ele me trata mais como um amigo do que como um filho. Embora minha mãe sinta falta de David, ela se manteve longe dele. A última vez que eu vi sobre David foi do meu primo, que disse que David estava pedindo dinheiro a todos. Eventualmente, teve que abandonar a faculdade porque não conseguia pagar as taxas. Ele e Karen estão morando juntos e ele tem um emprego de meio período como mecânico. Aparentemente eles estão criando Henry juntos, o que é uma coisa boa. Acho que nunca falo sobre David com meus pais e eles também não mencionam. Para todos que perguntam, estou indo muito bem, fui promovido no meu emprego há 2 meses, então meu salário melhorou significativamente. Não estou saindo com ninguém, pois sinto que ainda preciso de tempo e espaço para me curar. Tenho feito terapia, então veremos como isso funciona. Obrigado.